e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. Pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. Pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aleluia, aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia. Oh aleluia. Aleluia. Oh aleluia. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e bendizemos o seu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor dispensa a cada um de nós. Te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos dá de estar na tua casa para te servir, para te adorar, para reconhecer as tuas grandezas, a sua majestade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, o estudo da sua palavra, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça-nos conhecer a tua vontade, Pai. Fica conosco, recebe a nossa adoração que prestamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você que pode a ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os versos de 8 a 12, que fala do poder que Jesus tem sobre todas as coisas, né? Vamos lá? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra
para perdoar pecados, e disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, trazendo sua vida, seu poder. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém, glória a Deus, né? Essa próxima canção também é um reconhecimento, né? Do poder de Deus, de que Ele está dirigindo todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, nada foge do controle do nosso Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém, glória a Deus, né? A nossa próxima canção é o hino 26 do cantor cristão Rei Excelso. Enquanto nós louvamos ao Senhor com o cântico deste hino, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode entregar ao Senhor colocando no gasofilácio, sabendo que Ele se alegra quando nós fazemos desse momento um momento de alegria, né, de satisfação ao Senhor. Canta que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei, leais nações a Ele só, contentes vos rendei, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus, ó terra e mar e céus cantai a resplendente luz, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecadores
pecados, dores, morte já vencidos dele são. A paz Jesus concederá em régia profusão, em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, excelso Rei, e lhe obedecerão, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Vou pedir para a irmã Nisalva nos dirigir numa oração de agradecimento a Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, também pela alegria de poder adorar e servir ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua casa, Senhor. Nesse momento queremos te agradecer por cada um que colocou seu dízimo, Senhor. O Senhor abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada um na tua presença, Senhor. E queremos te agradecer agora, Senhor, que estaremos, Senhor, para a mensagem de agora, Senhor. Toca nos nossos corações, Senhor. E te agradecemos por esses dias. Em nome de Jesus, amém. Neste domingo nós vamos dar início a uma nova série de estudos na nossa escola bíblica. E esta série tem como tema Encontros com Jesus. E o nosso propósito, nosso objetivo é olhar, principalmente nos evangelhos, encontros que pessoas tiveram com Jesus e que foram transformadores. E olhando então para os evangelhos, nós percebemos que eles relatam inúmeros episódios acerca do fascínio exercido por Jesus na vida daqueles que se aproximaram dele. Ele sempre, o nosso mestre, sempre esteve rodeado de multidões, de pessoas. E de alguma maneira, de alguma forma, todos foram impactados pela presença do Mestre. Alguns, muitos de forma positiva, outros foram impactados, de forma negativa, no sentido de que não compreenderam, não entenderam, ou não aceitaram, ou não quiseram os ensinos e também a obra do nosso Mestre. Desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus atraiu a si as mais diferentes pessoas, sendo muitas vezes alvo de controvérsias. Jesus foi amado, Jesus também foi odiado, Jesus foi aclamado, também foi rejeitado, ele foi defendido, mas também foi condenado. Uma coisa, porém, é certa: todos aqueles que se encontraram com Jesus jamais foram os mesmos. Jesus mostra para nós que alguns tiveram o privilégio de experimentar o seu poder, de experimentar a sua graça, de experimentar o seu favor. Muitos foram libertos, curados, alimentados, transformados, salvos. Outros tiveram um privilégio um pouco mais sublime, de serem escolhidos por Ele para desenvolver juntamente com Ele a sua missão. Outros
encontraram nele a esperança de vida. Mas o fato é que os encontros entre Jesus e as mais diferentes pessoas, nas mais diferentes circunstâncias, estão repletos de lições para a nossa vida. São lições que irradiam beleza, são lições que irradiam, conforme disse Paulo, a sublimidade do conhecimento neste encontro com Cristo. O que é fato, irmãos, é que o encontro com Jesus produz um profundo impacto na vida das pessoas, gerando transformações que, na grande maioria das vezes, se tornam evidentes na vida das pessoas. Na condição de homens e de mulheres encontrados por Jesus, nós de fato precisamos evidenciar a todo tempo aquilo que Ele fez na nossa vida. Eu gosto muito do Salmo 40, quando o salmista fala que ele esperou com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para ele e ouviu o clamor e tirou de um poço de perdição, de um lago de lodo, e colocou os pés sobre a rocha. Isso precisa se tornar visível sempre em nossa vida. O fato é que é impossível, após um encontro verdadeiro com Jesus, permanecer da mesma forma. Um pastor amigo dizia que assim, quando a pessoa se encontra com Jesus, é como se ela desse uma topada numa pedra com o dedo. Ela sai dali diferente, transformada, né? Ela nunca mais é a mesma pessoa. E quando a gente busca as cenas desses encontros com Jesus narrados nos evangelhos, nós com certeza, irmãos, descobrimos ricas e preciosas lições que nos inspiram e que também nos desafiam a expressar visivelmente aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, nesta série que vamos estudar, a gente vai olhar para esses encontros de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. E a nossa primeira lição trata do encontro de Jesus com os magos do Oriente. Jesus, ainda recém-nascido, tem um encontro com esses magos do Oriente, que está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versos 1 ao 12, ao qual quero ler para você e você pode acompanhar na projeção. Mateus 2, do 1 ao 12, ou pode acompanhar também aí na sua versão. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes:
vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Um teólogo chamado Giuseppe Dulani disse em um dos seus comentários que o mais rude dos cenários se torna um lugar legítimo de adoração quando as pessoas se reúnem e o nome de Deus é elevado, é exaltado com fé. E ele está aqui se referindo a este ato, a essa ação dos magos, lá naquele estábulo, diante daquela manjedoura, naquele lugar simples. Ele diz que foi isso que aconteceu ali naquela estrebaria humilde, quando os magos se encontraram com o recém-nascido menino Jesus e também com os seus pais. Eles já haviam declarado explicitamente o motivo da sua visita. No verso 2, eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E isto revela que Jesus é digno de receber adoração, de receber reverência, de receber a honra, de receber a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. A pergunta que nos cabe é: como que deve ser essa adoração? Ao longo da história do relacionamento do ser humano com Deus, a gente vê vários modelos ou exemplos de adoração que culminam com a expressão de Jesus lá quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, onde ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas ao longo da história a gente vai percebendo algumas questões que precisam ser consideradas por nós. Por exemplo, a gente lê lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 20, que Noé faz uma espécie de adoração a Deus. Ele depois que acontece ali o livramento por meio do dilúvio, e ele e os seus familiares são salvos por Deus dentro daquela arca, o que é que a gente vê Noé fazendo? Gênesis 8, verso 20. Ele faz ali um momento de adoração a Deus, oferecendo ali holocaustos. E você sabe qual é o significado de um holocausto? É quando eles entregam para Deus um animal, né, no Antigo Testamento, e aquele animal é oferecido inteiro. Ele é queimado inteiramente para Deus. E no versículo 21 diz que Deus se agrada
ao sentir o aroma deste holocausto. Então essa foi a forma encontrada por Noé para adorar o Senhor. A segunda questão está em Êxodo 15, versos 20 e 21, quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, livre da perseguição do faraó. E diz o texto ali que Miriam pega um tamborim junto com as suas amigas, e diz que as amigas começam a segui-la, tocando lá os seus instrumentos, na forma de adoração a Deus por aquilo que Deus havia feito por eles. De acordo com Deuteronômio, capítulo 16, os versículos 16 e 17, Deus estabelece ao povo hebreu uma forma de adorá-lo. Então, nesse texto, Deus estabelece que todo hebreu deveria comparecer no templo para adorar a Deus pelo menos 3 vezes no ano, por ocasião de 3 festas estabelecidas por Deus. A primeira festa, a festa dos pães sem fermentos, que era a Páscoa. A segunda festa, a festa das semanas. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos. E ali Deus faz uma ressalva: ninguém deve se apresentar para adorar a Deus de mãos vazias, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que Deus, o seu Senhor, lhe houver concedido. Uma forma estabelecida por Deus para que o seu povo o adorasse. Com base no Salmo 150, há ali uma outra expressão de adoração. Ali diz que a gente deve adorar a Deus com todo tipo, ali se referindo àquela época, com todo tipo de instrumento que havia naquela época. E uma coisa me chama a atenção ali, ele diz que ali o Deus deve ser adorado com símbolos altissonantes. Sabe o que é isso? Sabe o que é um símbolo altissonante? É quase parecido... Oi? Então, ele é quase parecido com aquele prato maior ali. Sabe, na fanfarra, aquele camarada que vai com um prato grandão bem na frente? Pá! Aquilo é um símbolo altissonante, porque o som dele é altissonante. É maior do que os outros. Então, é um negócio que comanda ali, né? Então, ali, Deus diz que ele deve ser adorado assim também. E aí a gente pensa nestas questões. O que é que a gente precisa, como igreja do Senhor, considerar? Lembrando do fato de que Jesus disse que um dia não haveria mais o templo e que os adoradores de Deus adorariam Ele em espírito e em verdade. Então, voltando para o nosso texto base de Mateus 2, do 1 ao 12, a visita dos reis magos narrada apenas no Evangelho de Mateus, começa falando sobre o nascimento de Jesus em Belém. Por conta do recenseamento, eles precisaram sair da cidade deles e ir até Belém. Herodes, o Grande, que era o governador da Judéia naquela época, era um rei cruel e também sanguinário. Ele havia assassinado os líderes judeus
ele havia assassinado sacerdotes, ele havia assassinado a própria esposa, dentre outros crimes cometidos por ele. Mas mesmo assim ele conseguiu manter, de certa maneira, a ordem na Palestina da época. E ele também ajudou na reconstrução do templo em Jerusalém. E Herodes é um dos personagens aqui desse texto. Os outros personagens são os magos. E esses magos, segundo os estudiosos da Escritura, eram estudiosos dos astros. Alguns chegam a dizer que eles eram astrônomos, né? E possivelmente eles eram versados em outras ciências, como filosofia, medicina e também as ciências naturais. Então eles não eram magos no sentido de adivinhadores, como a palavra no nosso tempo sugere, né? Mas eles eram uma espécie de cientistas da época. O texto que lemos de Mateus relata que uma estrela os guiou até Jerusalém, até Jesus, até onde Jesus estava. E esses magos, o texto revela que eles tinham fé, ou pelo menos uma crença, porque eles viram a estrela e eles já deviam, segundo alguns estudiosos, estar estudando aquela estrela para saber que se tratava da estrela que os guiaria até o rei dos judeus. O texto relata ainda que as visitas, né, desses magos estava atrelada ao conhecimento que eles tinham de que as visitas aos soberanos, aos reis, elas eram acompanhadas de presentes. Não se visitava um rei sem levar presentes. Você se lembra lá da história daquela rainha de Sabá que foi visitar Salomão? E o que ela leva? Um monte de presentes. Então isso é um exemplo, né? Que as visitas a um soberano sempre era acompanhada de presentes. E eles então levam, conforme o versículo 11, presentes para o rei dos judeus. E o que é que eles levam? Ouro, que tinha um significado, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Incenso e mirra. O texto relata ainda que com medo ou com receio de perder o trono pelo rei anunciado, Jesus, o rei dos judeus, Herodes arma um plano maldoso para acabar com a vida de Jesus. Ele decreta a matança dos meninos de 2 anos para baixo, conforme o verso 16. A informação dada a Herodes sobre o local do nascimento do menino Jesus confere com uma profecia antiga que é citada aqui no texto, que se refere à profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então ele fica com medo de perder o trono e ordena a matança das crianças abaixo de 2 anos. Olhando então para esse texto, para essa história sobre os encontros com Jesus, o que é que esse texto pode nos fornecer de lições importantes e preciosas? Em primeiro lugar, um teólogo chamado William Barclay, ele, olhando para essa narrativa, ele verifica 3 diferentes reações quanto ao nascimento de Jesus. Nesse grupo aqui relatado, ele percebe aqui 3 diferentes reações. A primeira reação é do rei Herodes. Qual é a reação que o rei tem com relação ao nascimento do rei dos judeus? Ódio e hostilidade.
ele não quer ser substituído ou ser trocado por um outro rei. Então ele revela ódio, ele revela hostilidade diante do nascimento de Jesus. A segunda reação é dos escribas e também dos sacerdotes. A total indiferença, até porque essa classe religiosa estava muito atrelada ao sistema de governo e não queria perder ali os seus benefícios. E a terceira reação é a reação dos magos, uma reação de reverência, de reconhecimento, de aceitação, mas principalmente de adoração a Jesus. Assim a gente vai abordar aspectos dessa terceira reação, que é a reação dos magos, quando tem um encontro com Jesus, que traz para nós lições oportunas e preciosas sobre esse encontro que transforma os magos em verdadeiros adoradores. Então, a primeira lição preciosa que esse encontro dos magos nos oferece, né? O encontro dos magos com Jesus. Esse encontro nos mostra que a verdadeira adoração supera barreiras. Estivemos num encontro uma vez com um pastor que era o líder dos batistas no estado de São Paulo, Valdo Romão, e ele compartilhou uma experiência que ele teve quando ele estava começando a caminhada dele no setor, vamos dizer assim, da nossa convenção. Ele começava a engatinhar ali no meio da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e ele recebeu um convite para participar da Aliança Batista Mundial. E ele confessa que ele era muito duro nas questões da liturgia do culto, ele era muito duro com algumas questões que ele considerava até então importantes, muito importantes e negociáveis, principalmente com a questão da liturgia do culto. E aí, o presidente não podia ir, o outro também não podia ir, então ele foi convidado a ir nos Estados Unidos, nesta convenção que reunia os batistas do mundo inteiro. E quando ele chegou lá, ele ficou assombrado, assustado, porque ele via lá batistas europeus, bem ali tranquilos no ladinho deles, né, no cantinho deles. Ele via batistas africanos que chegavam no templo pulando, dançando, gritando palavras de adoração ao Senhor. Ele via latinos também com a expressão quase que semelhante, né? E ele ficou assustado, falou, mas o que é isso aqui? E foi perguntar para o presidente da Aliança Batista Mundial. E o presidente disse assim, olha, isso aqui é uma reunião dos batistas do mundo inteiro. Cada um tem a sua forma de adorar a Deus. E essa primeira lição que a gente vai olhar aqui é que a verdadeira adoração, ela supera barreiras que muitas vezes são criadas por nós. E a primeira barreira que a verdadeira adoração supera é a adoração geográfica. Os magos vieram do Oriente, de uma região que não era a região ali do povo de Israel. Eles vieram de uma outra região, de uma outra parte ali do Oriente. O Oriente era, por excelência, a região dos sábios e também dos astrólogos. É possível até que eles fossem, segundo alguns estudiosos, da Arábia ou da Pérsia ou da Caldeia, que era uma região conhecida como
um lugar onde tinha os magos, os sábios. A viagem até Belém foi uma viagem longa, cansativa, mas para eles compensadora. E isso, irmãos, nos ensina que a distância geográfica não é um obstáculo para a adoração. Eu conversava com a irmã Irci ontem, quando a gente voltava do velório, que a minha primeira visita como pastor foi por uma irmã que ela não era membro, eu era pastor lá em Santo Anastácio, ela não era membro da nossa igreja, a irmã Maria Gorrão. Ela era membro da igreja de Piquerobi, o pastor Belvino pediu para que eu fosse lá visitá-la, já uma senhora já com a idade avançada, né? E nós ficamos ali das 2 horas até as 8 horas da noite, e ela compartilhando experiências. E ela dizia assim, olha, a gente fazia um culto nos sábados, numa fazenda que ficava a 7 quilômetros de Santo Anastácio. E a gente ia, os irmãos da igreja tinham 3 charretes. Então os mais idosos eram colocados nas charretes, e os mais novos iam a pé. E chegava lá, eles adoravam a Deus debaixo de um pé de manga, que era muito grande. Havia lá uma orquestra de bandolins, tinha quase 70 bandolins que os irmãos tocavam lá. Diz que era uma coisa linda. Então a distância, porque você andar 7 quilômetros a pé, né, não é muito fácil. Mas a distância não impediam eles de adorar. E assim também era com relação a esses magos. A distância não foi capaz de impedir que eles fossem até Belém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. São comuns em algumas regiões as viagens longas e difíceis de cristãos que vão até alguns locais de congregação do povo de Deus para adorá-lo. Por outro lado, há muitos que estão muito perto dos locais de adoração, de culto, mas deixam de lado esse privilégio, o dever da adoração. O que essa história nos ensina, irmãos, é que a verdadeira adoração não é limitada pelas barreiras geográficas. Também a verdadeira adoração não é limitada pelas barreiras raciais. Os magos, irmãos, eram gentios. Eles eram gentios. Sabe o que é um gentio? É aquele que não fazia parte do povo de Deus. Na época, o povo de Deus eram os judeus. E os gentios precisavam passar por um processo para serem aceitos. Eles eram gentios, mas eles vieram a adorar o Rei dos judeus. Nas grandes conferências internacionais, como eu citei aqui, é emocionante verificar povos de todas as raças e línguas adorando ao Senhor. Lembra de um cântico que é do HCC que a gente cantava, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Você não é desse tempo? Meu Deus. Alguém falou que nós estamos ficando velhos. Nós, hein? Não é só eu, não. Mas é essa barreira racial que é quebrada na verdadeira adoração. A Bíblia narra lá em Atos, no capítulo 2, o evento chamado Pentecoste, que havia pessoas de várias nações ali adorando a Deus. E quando os discípulos de Jesus são ali tomados pelo Espírito Santo, eles começam a falar na língua dessas pessoas, e essas pessoas começam a adorar a Deus na sua própria língua.
povos de várias regiões que se reuniram para adorar ao Senhor. Muitos foram abençoados e se uniram à família da fé para adorar o Senhor. A terceira barreira que é quebrada na verdadeira adoração é a barreira sociocultural. José e Maria eram pessoas simples. Os pastores que apacentavam o rebanho, que é narrado lá no Evangelho de Lucas, eram pessoas pacatas do campo. Mas os magos eram pessoas instruídas. Possuíam um vasto conhecimento geral. Portanto, irmãos, a verdadeira adoração independe do grau de instrução ou da condição social do adorador. Nos dias do Novo Testamento, o crescimento do cristianismo alcançou judeus, alcançou gentios, alcançou pessoas ilustres, mas alcançou pessoas marginalizadas, pessoas cultas e pessoas incultas, pessoas livres e escravos, pessoas de alto escalão, funcionários do império, mas alcançou pessoas simples da sociedade. E hoje, irmãos, também nos mais diferentes lugares, pessoas de todas as camadas sociais, pessoas de todos os estilos de vida são alcançadas pelo Evangelho de Cristo, são redimidas pelo Senhor e se entregam a uma adoração que suplanta as diferenças socioculturais. A quarta barreira, que a verdadeira adoração transpõe, supera, é a barreira econômica. Os estudiosos da Bíblia pressupõem que os magos eram ricos por causa dos presentes que levaram. Quem é que tinha ouro na época? Quem é que tinha mirra, que era um perfume caro? Então, os estudiosos pressupõem, por causa dos presentes, que eles eram pessoas abastadas, ricas. Agora, José e Maria eram pessoas humildes, pobres, simples. Porém, mesmo assim, eles adoraram juntos. Eu, quando preparava esse estudo, fiquei imaginando assim, que se esses magos fossem ricos arrogantes, eles iam chegar ali, eles esperariam encontrar o Rei dos Reis aonde? Num berço de ouro, num hotel 5 estrelas. Aí eles chegam lá e vão num estábulo. Olha, ele está num estábulo, deitado numa manjedoura. Na minha ideia, se eles tivessem esse pensamento, fossem pessoas orgulhosas, vaidosas, alguma coisa nesse sentido, eles nem iriam a ver. Não, então não é esse que nós estamos procurando, não, é outro. Mas veja, eles adoram juntos. E isso deve nos levar à compreensão daquilo que foi dito por Jesus e também pelo apóstolo Paulo, de que Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele deseja é uma adoração sincera, independente da condição socioeconômica dos adoradores. Quando Jesus observou o ato de adoração feito por meio das contribuições no templo de pessoas com recursos variados, o que é que ele fez? Quando aquela mulher lá, aquela viúva, jogou uma moedinha,
ele exaltou a oferta daquela mulher, porque ela deu tudo o que tinha. A quinta barreira vencida pela verdadeira adoração é a barreira política. Herodes o Grande, era o rei, imperador da época, se tornou inimigo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele demonstrou uma falsa intenção de adorar a Jesus. Você percebe o que é que ele fala para os magos? No versículo 8, ele envia eles para Belém e diz: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Ele diz para os magos que ao encontrar, para ele avisar com informações precisas, porque ele deseja ir adorá-lo. Mas qual é a intenção dele? Logo em seguida, o que ele faz? Decreta a matança dos meninos de 2 anos para baixo. A intenção dele era eliminar o menino Jesus, impossibilitando assim a adoração a ele. O que faria dele, de fato, no sentido político também, o rei, substituindo a ele, a Herodes. Ele temia que no futuro Jesus viesse a se tornar para ele uma ameaça política. Quantos são os inimigos daquele que desejam adorar ao Senhor? Como podemos vencer esses inimigos? Muitas pessoas, irmãos, têm a intenção errada, incorreta, ao dizer muitas vezes que vão adorar ao Senhor. Há muito tipo de Jesus sendo pregado hoje também, até o Jesus político. Os magos divinamente orientados, então, livraram-se de Herodes e chegaram até Jesus. E hoje há uma forte pressão contra a adoração a Deus, mas a verdadeira adoração não sucumbe a nada. Se você se lembra das palavras de Pedro, quando ele sai da prisão, quando ele é solto da prisão, e aí chegam para ele e falam assim: vocês parem de falar neste nome. E aí o que ele diz? Não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele faz disso um estilo de vida, uma adoração ao Senhor. A segunda lição preciosa que esse texto nos oferece é que a verdadeira adoração é caracterizada pela coerência. Toda a narrativa desse texto mostra para nós que a adoração verdadeira é dirigida à pessoa certa. À pessoa certa. Os versos 2, 8 e 11 falam sobre adoração a quem? Verso 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Verso 8:
Vão e busquem informações preciosas a respeito do menino. Verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando, o adoraram e abriram os teus tesouros, e entregaram-lhes as ofertas, ouro, incenso e mirra. A adoração, toda a narrativa conduz a Jesus. E por toda a Bíblia, a adoração coerente é prestada somente ao Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos ler um texto. Vou pedir para a irmã Regina ler para nós. Êxodo capítulo 20. Os versos de 1 ao 7. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 7. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas as palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que nos amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Muito obrigado, irmã. O que é que esse texto, em outras palavras, está dizendo? Que a adoração deve ser dirigida à pessoa certa. Observe que o texto disse que é para não ter outro objeto de adoração, não é para fazer outro objeto de adoração, e não é para adorar nenhum outro tipo de objeto ou de alvo de adoração. A adoração coerente é prestada somente ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A adoração dos magos era o cumprimento das profecias messiânicas a respeito das homenagens que as nações prestariam ao Messias, ao enviado de Deus, Cristo Jesus. Em segundo lugar, a adoração verdadeira é expressa de forma reverente. O autor de Provérbios diz assim: cuidado com os seus pés quando entrarem na casa do Senhor. Muitas pessoas acabam formalizando demais esse texto, né? Mas o fato é que o Senhor Deus merece a maneira reverente de adorá-lo. Quando do nascimento de Jesus, os anjos, lá em Lucas 2, do 8 ao 14, os anjos louvaram, diz como uma miríades, uma multidão de anjos apareceram louvando ao Senhor. O que é que eles cantavam? Você se lembra? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Eles louvavam e honravam com cânticos.
Ao encontrarem o menino, os magos fizeram o quê? Versículo 11. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram a ele. Prostrar-se significa ajoelhar e pôr o rosto na terra. Essa é a expressão da palavra, do termo. E este era um costume para reverenciar pessoas importantes. Normalmente se fazia diante do rei político. E Jesus é digno de receber a nossa adoração, é digno de receber essa adoração dos magos, né? Significando que uma adoração coerente se expressa de forma reverente. Eu falei esses dias aqui que as pessoas de alguma maneira perderam o medo da morte, porque assim nos velórios se perdeu a reverência. Antigamente as pessoas iam de luto, punham uma roupa preta, uma roupa, né? Hoje em dia está uma verdadeira misericórdia, né? É só a gente ir lá para ver. Dias desses nós fomos num velório aí e as pessoas gritavam para falar uma com a outra. Daqui a pouco tinha uma pessoa gritando lá no meio e dando risada, assim, sem a reverência, não pelo morto em si, mas pelo momento, pela família. Imagina com Jesus, né? Ele é digno de uma adoração coerente que se revela na reverência que nós temos de estar na presença e na direção do Senhor. A verdadeira adoração é acompanhada de ações concretas. Veja, a adoração tem um lado subjetivo, interior, daquilo que Deus fez e que está lá no nosso coração e na nossa forma de se relacionar com Ele. Mas ela também é acompanhada de uma ação concreta exterior, que é o que os magos fazem. Eles fizeram doações, mas eles não fizeram doações daquilo que lhes sobrava. Eles fizeram doações de coisas valiosas. Eles doaram ouro, incenso e mirra, que eram naquele tempo coisas valiosas para Deus. E veja só, o ouro simbolizava um presente para quem é rei. O ouro não era dado para qualquer pessoa, era para o rei. O incenso e o ouro, ele aponta, né, dado para Jesus, ele aponta para a realeza de Jesus, o reconhecimento de que eles estavam diante do rei. O incenso era uma goma obtida das árvores da Arábia, que era utilizado nas unções sacerdotais. Ele possuía um aroma agradável quando era queimado e era utilizado em atos do culto, para aquele aroma agradável. E isso simbolizava a dádiva para os sacerdotes. A mirra também era extraída de uma árvore da Arábia e era uma substância aromática que, juntada ao óleo, servia para ungir, perfumar e até embalsamar. Simbolizava uma oferta para quem iria morrer. E Jesus iria morrer pelos nossos pecados. A Bíblia nos chama, irmãos, para adorar e servir ao Senhor com tudo que temos e somos. Não é para servir com as sobras. Por exemplo, do tempo. A gente fala assim, eu não vou servir a Deus porque eu não tenho tempo.
Quantas vezes nós convidamos aqui os irmãos para ir servir ao Senhor lá no nosso varal solidário? Muita gente fala, não tenho tempo. Não é? Mas a gente precisa servir ao Senhor, não com o que sobra, mas com tudo que temos e tudo aquilo que somos. O quarto ensino é que a verdadeira adoração ela é prestada com sinceridade. Herodes declarou o desejo de adorar o menino Jesus, mas ele escondia no seu coração, e essa palavra sinceridade tem tudo a ver com o coração, ele escondia no seu coração más intenções. O seu desejo era eliminá-lo. A palavra sinceridade vem da palavra sincera, que vem de uma outra palavra chamada sem-cera. E ela era utilizada no comércio de vasos. Os fabricantes de vasos, quando confeccionava o vaso e ele ficava com alguma ranhura, com algum defeito, eles passavam uma cera para encobrir aquele defeito. E a pessoa, quando ia comprar, se ela não se apercebesse disso, ela levava um vaso que iria ter uma duração curta, um valor curto, porque logo ele ia apresentar aquele problema. Então, normalmente, quando a pessoa ia comprar um vaso no comércio, ela falava assim, eu quero um vaso sem cera, ou seja, sem a máscara para cobrir as imperfeições. E assim deve ser a nossa adoração, sem cera, um coração verdadeiro, puro diante de Deus. Herodes tinha essa intenção má no coração. E no nosso tempo, o que seria uma intenção má no coração de adoração? Nós temos falado aqui quase na outra série, né, que a gente terminou domingo passado, sobre esta questão de que hoje muito se busca o Jesus Salvador, o Jesus doador, o Jesus popstar, curador, mas, revelador, que mais? Mas pouco se fala do Jesus Senhor, dono. E o dono tem poder, autoridade sobre a vida. O Jesus Rei que deve reinar na nossa vida. Então, precisamos perceber e considerar as intenções do nosso coração e da nossa vida quando nós nos propomos a adorar o Senhor. Os magos, irmãos, venceram esse obstáculo. E outros, sendo movidos por um desejo verdadeiro de adorar o Senhor, conseguiram assim expressar uma verdadeira adoração. Repito, eles eram pessoas ricas, pessoas influentes, pessoas de uma alta sociedade. Eles chegam diante de um menino numa manjedoura dentro de um estábulo, numa representação do presépio de Natal, né? Se coloca lá bois, ovelhas juntos, né? Naquele estábulo. É uma cena assim que ela chega a ser constrangedora se a gente não tiver um coração de adorador. Quantas vezes a gente, por exemplo, chegou num lugar e falou assim, mas é fulano que vai pregar?
Qual que é a intenção do nosso coração? Ou ciclano, ou beltrano, ou beltrana, né? Nós não estamos indo para adorar ao Senhor? A adoração sincera brota do profundo da alma, do profundo do coração. Porque, de acordo com Jesus, não basta apenas adorar, mas é preciso adorar em espírito e em verdade, como nos ensinou o próprio Jesus em João 4, 23 a 24. Quero compartilhar com você 3 questões para a gente pensar e refletir. Qual é a nossa motivação pessoal para adorar ao Senhor? Qual é a nossa motivação, a minha, a sua, a motivação de cada um de nós para adorar ao Senhor? A segunda questão, a adoração dos magos, ela teve expressões materiais, porque penso eu que se ela só ficasse na adoração pessoal e íntima, ela não expressaria o resultado que Deus gostaria que tivesse. Então ela teve essas expressões materiais do ouro, do incenso, da mirra. Para eles deram o que tinha de mais precioso para aquela época. Esse, irmãos, é um grande desafio para os cristãos da nossa geração. Porque Deus aceita uma adoração que seja em espírito e em verdade, mas essa verdadeira adoração precisa ser expressada também de maneira visível. E ele não está muito interessado no ouro, no incenso e na mirra. Ele está interessado no nosso coração, na nossa disposição, no nosso tempo, na nossa consagração. E por fim, o encontro verdadeiro com Jesus vai produzir na vida do cristão, a gente não pode esperar isso na vida do não cristão, mas na vida do cristão, a pessoa que se encontrou de verdade com Cristo se torna um cristão. E ao se tornar um cristão, ela vai ser um verdadeiro adorador. Pessoa que tem prazer de adorar o Senhor. Tem uma música do J. Neto que ele fala assim: na alegria e na dor, cantarei, louvarei. Mas ele não está falando apenas de cantar uma música, ele está falando de adorar a Deus, de louvar a Deus. E esse deve ser o nosso desafio. Ao nos encontrarmos de fato com Jesus, que a gente se permita ser transformado num verdadeiro adorador, cuja prioridade é o Senhor e o seu reino. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Te agradecemos, ó Deus, por essa nova série que o Senhor concede-nos o privilégio de poder estudar. Uma série que nos leva, Deus, a rever o nosso encontro com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com aquele que transforma a nossa vida em verdadeiros adoradores. Ó Pai Santo, te agradecemos porque o Senhor fala através da sua palavra conosco. E também, ó Deus, queremos, diante do seu poder, da sua autoridade, colocar a vida do Francisco
que está internado na UTI. Que o Senhor o visite, ó Deus, com o seu poder e graça, ministrando na vida dele, ó Pai. Queremos suplicar o cuidado do Senhor também sobre a vida do irmão Laércio. Que o Senhor renove a saúde do teu filho. Queremos suplicar a Ti sobre a família da irmã Orotildes, que está enlutada pelo seu falecimento ali de Caiabu. Que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, consolando e confortando os corações. Queremos suplicar o cuidado do Senhor sobre a vida de cada enfermo, de cada idoso, ó Deus, da nossa igreja. Que o Senhor ministre na vida deles. Também a Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Glauco lá de São Roque. Ele saiu da UTI depois de 11 dias. Já está no quarto, agora num processo de recuperação. Nós também Te agradecemos, ó Deus, pela primeira igreja de Presidente Prudente, que está completando 99 anos, ó Pai, na nossa região. Que o Senhor abençoe a cada membro daquela agência do Seu reino, ó Deus, ali na cidade de Prudente. Ó Deus, fica conosco, com a Sua igreja. Nós precisamos de Ti, ó Deus, nós não temos outro bem além do Senhor. Tu és a razão, a causa da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, concedendo sempre um renovar, ó Deus, das forças, da esperança, da alegria, do prazer de ser um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, que produz, ó Pai, uma adoração expressa, verdadeira, Pai. Fica conosco, ó Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar alguns avisos para os irmãos. No próximo sábado nós teremos um intercâmbio da terceira idade com os irmãos da terceira idade de Regente Feijó. Mas você precisa dar, se você vai, você precisa dar o seu nome até amanhã para a irmã Maria, porque ela precisa passar o nome até amanhã. Então, que possamos ir lá participar, né? E lá também será o encerramento das atividades do Ministério da Terceira Idade. Então, se você quer e pode ir conosco, será uma grande alegria. No próximo dia 5 de dezembro, às 19h30, nós teremos a 4ª Olimpíada Estudantil, que é uma atividade da nossa igreja em promover, né, aos alunos que tiveram boas notas durante o ano. E por ser uma atividade da nossa igreja realizado pelo Projeto Ágape, você é convidado a estar lá conosco, prestigiando esse evento e participando também com alegria. No dia 7/12, nós teremos o nosso Dia da Igreja Batista Unida, lá na Chácara da Maris Catalão. E nós precisamos que você que vai dê o seu nome e quantos que vão da sua casa. Nós vamos realizar ali um churrasco, querendo Deus, né? E se você vai levar somente aquilo que você vai beber, né? O seu refrigerante, seu suco, sua água. Então leve somente isso, mas dê o seu nome para a gente poder se preparar aí para comprar as guloseimas. Também, se você desejar levar algo de sobremesa, aí vai ficar show, né? Se quiser levar alguma coisa de sobremesa, vai ser top. Beleza? Tudo bem? Vocês estão tudo bem? Então tá bom. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, nossa escola bíblica, no desejo e no anseio, né, de que estejamos aqui à noite, permitindo Deus para louvar e engrandecer o nosso Senhor. Que a misericórdia, a graça e a paz e o amor sejam multiplicados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém,
Amém. Força, foco e fé, fique firme.